Em Reflexões que Edificam, falo hoje sobre dormindo com mortos. Parece um pouco chocante esta frase ou esse tema que quero falar, mas posso, ao invés de falar dormindo com mortos, posso falar sobre despertando para a vontade de Deus. Estou usando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e certamente ele havia percebido ali no meio, no seio da igreja, pessoas que estavam como que dormindo de fato, inativas pelo menos, e ele percebia que em meio a esta situação havia também certamente as pessoas que são consideradas espiritualmente mortas. E ele então chama a atenção desses crentes lá da igreja de Éfeso a que se despertassem. Ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, eles estavam como que dormindo em meio aos mortos. Isso não é bom, isso não é agradável se pensássemos na questão física, mas na espiritual certamente ainda é pior, porque está deixando de agir em prol do bem, em prol da salvação, em prol do resgate de pessoas cujas estão exatamente ao seu lado. E o termo ou o verbo despertar tem certamente um significado de um estado de dormência. Despertar significa sair de um estado de dormência para um estado de consciência. Quando dormimos, perdemos esta consciência, até sonhamos, mas muitas vezes nem lembramos do que sonhamos. Perdemos a consciência. E então Paulo está dizendo aos crentes lá de Éfeso a que acordassem, despertassem, saíssem desse estado de dormência para um estado de consciência, no sentido de estarem percebendo o tempo que estavam vivendo, as dificuldades que o mundo estava enfrentando e o número de pessoas que certamente precisavam serem ainda evangelizadas e ganhas para Jesus Cristo. O termo despertar, então, faz-nos pensar e perceber essa necessidade. Não podemos estar dormindo. Mas no segundo verbo ele diz: levanta-te. Não basta despertar, ficar acordado, mas deitado, ainda numa zona de conforto. Ele diz: levanta-te, levanta-te dentre os mortos. E o levantar-se aqui tem também um significado muito importante. Significa deixar o estado de acomodação. Estamos tão bem acomodados. Mas ele diz: levanta-te. Já despertou? Levanta-te. Deixa esse estado de acomodação para então entrar numa situação, num estado de ação. Como crentes lá em Éfeso, eles deveriam entrar em ação. Não poderiam continuar assim naquele marasmo, naquela situação de tranquilidade, de acomodação. Eles precisavam entrar em ação. Por isso que Paulo diz: levanta-te. E esse verbo levantar é o mesmo verbo usado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando encontramos ali a parábola do filho pródigo. E parábola do filho pródigo, em Lucas 15, é bem lembrada, é bem conhecida. Quantas pessoas até citam algumas questões e usam o termo pródigo, não é? Mas lá no Evangelho nós encontramos esta parábola tão bem proferida por Jesus Cristo. Aquele mesmo, o levantar da parábola
É o mesmo esse levantar que Paulo está insistindo que os crentes promovam em suas vidas. O filho pródigo, depois de passar por momentos maravilhosos, segundo o seu viver, segundo a sua percepção, ele então entra numa decadência e vai lá apacentar porcos. Mas num determinado dia ele desperta. E ao despertar, no estado de consciência, quando ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui estou perecendo de fome. Ele voltou à consciência e então tomou uma decisão, ele agiu, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha que interessante, quando ele recobrou a consciência, ele descobriu a situação terrível que estava, mas percebeu que ele poderia agir em seu próprio benefício, porque tinha alguém que certamente o perdoaria. Esse é, sem dúvida, o ponto-chave que Paulo está usando em capítulo 5, versículo 14 aos Efésios. Nós precisamos também nos despertar. O mundo está vivendo um caos. O mundo está vivendo sem esperança, então está vivendo em desespero. Quantas pessoas correndo de um para o outro lado, buscando solução, tentando entender tudo o que acontece e, infelizmente, não conseguem. Estão perdendo as coisas, como vimos, né, nas últimas reportagens, na Bahia, em Minas. Eu vi alguém dizendo: é tanto sacrifício para ter o que tenho ao longo de muitos anos, perdi rapidamente, perdi tudo e não sei como fazer. Sim, perdeu tudo aqui, mas se tem Jesus no coração, tem tudo lá no céu. Tem um lugar certo para estar, para viver e conviver com Deus. É importante que nós, cristãos, acordemos, despertemos e nos levantemos para agir em prol desses mortos espirituais, a que eles ressuscitem espiritualmente falando, a que eles possam nascer de novo, segundo palavras do Senhor Jesus, e possam alcançar, como nós, a vida eterna. Então, se você é um desses que está dormindo com mortos, acorda, desperta, levanta e Cristo te esclarecerá. A exemplo do filho pródigo, que desejou trabalhar lá na fazenda do pai, se sentindo perdoado, certamente eu e você, nós precisamos também ter esse desejo de trabalhar na seara do Mestre, em prol daqueles que precisam ainda conhecer a Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos despertar, vamos levantar, vamos agir. Pensa nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida.